Olá pessoal, hoje nós vamos resolver as questões da atividade de revisão de cálculo 2, certo? A primeira questão, ela pede para calcular as integrais usando as técnicas de integração que a gente estudou. Então a gente viu o método da substituição, integração por partes, integrais trigonométricas e substituição trigonométrica. Então nós vamos aplicar essas expressões, né, essas técnicas para resolver as questões. A primeira que a gente pode tentar pensar é a substituição. Então, o que consiste a integração por substituição, né? Nós sempre usamos essa técnica quando a expressão que a gente tem não dá para integrar diretamente, né? Por exemplo, a gente tem uma tabela de integrais, né? Aqui são todas integrais básicas, digamos assim, por exemplo, as integrais trigonométricas e também outras integrais elementares, né, aqui relacionadas, eu já passei para vocês. Então, quando a integral que a gente quer resolver ainda não é elementar, né, a gente ainda não sabe do resultado, a gente precisa utilizar essas técnicas de integração. A mais simples dela, o método da substituição, consiste em você verificar que dentro da integral há duas partes, né? Há uma função e há a derivada dela. Por exemplo, no item A, nós podemos observar que nós temos as funções seno e cosseno e sabemos ainda que a função seno, aliás, que a função cosseno é a derivada da função seno. Então, se eu tenho aqui u, né, se o seno é u, vamos derivar o u e encontrar du, que é o cosseno. Então, eu chamo de seno de x de u e o du vai ser cosseno de x dx, certo? Então, nós vamos utilizar essa situação. Vejamos que o seno ele está ao quadrado, então o u vai ter que ficar ao quadrado. Então, nós reescrevemos essa integral da seguinte forma: u ao quadrado vezes du. Integração simples, né? Isso é u elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1 mais a nossa constante. Então, isso é u ao cubo sobre 3 mais a constante. Mas quem é u? U é seno de x, então retorna para a expressão original. Então, é seno ao cubo de x dividido por 3 mais a nossa constante de integração, certo? Então, questãozinha bem simples, né? Só observar que na integral nós temos uma função e a derivada dela. Mesma situação aqui para essa questão. A gente tem aqui seno de x ao quadrado. Então, nessa situação, eu chamo o x ao quadrado de u, e quem vai ser du? A derivada de x ao quadrado é 2x dx. Veja que na minha expressão, eu não tenho 2 vezes x dx, mas eu tenho x e dx. Então, eu posso simplificar, né? Então, x vezes dx vai ser du dividido por 2. Então, agora só substitui, né? A minha expressão vai ficar seno, onde tem x ao quadrado eu vou substituir por u, e x dx, que foi o que sobrou, vai virar du sobre 2. Então, isso é 1 sobre 2 vezes a integral do seno de u du. Mas a integral do seno a gente conhece, é menos o cosseno, então fica 1 sobre 2 vezes menos o cosseno de u mais a constante de integração. Lembrando que a gente tem que retornar para x, né? A gente está em u, tem que retornar para x. Esse menos aqui sai, né? Fica menos 1 sobre 2 vezes o cosseno de x ao quadrado mais a constante de integração. No item C, nós temos aqui uma expressão maior, porém não mais difícil, né? A gente observa que se derivarmos essa expressão aqui, nós vamos encontrar exatamente o que está aqui em cima.
Então, eu chamo de u, o que está no denominador, que é x ao quadrado mais x mais 2. E du vai ser quem? A derivada disso, que é 2x mais 1 dx. Certo? Então, substituindo agora na expressão, na integral, 2x mais 1 dx é du. E tudo isso aqui é u. Então, nós temos aqui a integral de 1 sobre u du. A integral de 1 sobre u é o ln do módulo de u mais a constante de integração, né? Mas quem é u? U é essa expressão. Então, retornando para ela, temos o ln do módulo de x ao quadrado mais x mais 2 mais a constante de integração. Para o item D, nós temos a integral de x vezes cosseno de x dx. Observamos agora que nessa integral nós temos o produto de duas funções, né? A função x e a função cosseno. Porém, nenhuma delas é a derivada da outra. Então, para esse tipo de situação, eu utilizo o método de integração por partes, né? Então, a integração por partes, eu tenho o seguinte: a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, eu vou tentar enxergar essa situação aqui. Eu vou dizer que u é x, logo du vai ser dx. E o dv, que é cosseno de x dx, significa que v é a integral do cosseno, que é o seno. Então, agora é só substituir na expressão, né? Então, a integral de x vezes cosseno de x dx vai ser u vezes v, ou seja, x vezes seno de x, menos a integral de v du, ou seja, seno de x dx, né? Então, vai ficar x seno de x menos a integral do seno é menos o cosseno mais a constante. Simplificando aqui, fica x seno de x mais cosseno de x mais a constante, certo? Então, a gente só fez essa expressão aqui, né? Isso é u, v, v, du. Aqui, v, u, dv. Né? Então, nós só fizemos a substituição corretamente. No item E, nós temos também a mesma situação, né? Nós vamos chamar u de x ao quadrado. Aliás, u nós vamos chamar o ln de x, tá? E dv nós vamos chamar de x ao quadrado dx. A gente sempre coloca no u a expressão que é mais fácil de... Aliás, no dv é a expressão que é mais fácil de integrar, né? Então, se eu chamar u de ln de x, du vai ser 1 sobre x dx. E aqui no dv, v é a integral de x ao quadrado dx, que é x ao cubo sobre 3. Né? Então, agora é só substituir, né? Então, a integral de x ao quadrado vezes ln de x dx é u vezes v menos a integral de v du. Então, de novo, u vezes v, então ln de x, vezes x ao cubo sobre 3, menos a integral de v, de novo, que é x ao cubo sobre 3, vezes du, que é essa expressão, 1 sobre x dx, né? Podemos trocar aqui a ordem para não misturar os x's aqui.
Então fica x ao cubo sobre 3 vezes o ln de x, menos esse x aqui eu posso cancelar com 1 daqui, vai sobrar só 2. E esse 1/3 eu posso retirar da integral. Então fica menos 1 sobre 3 vezes a integral de x ao quadrado dx. Então repetimos, né? X ao cubo sobre 3 vezes o ln de x menos 1 sobre 3. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais a constante. Daí é só multiplicar aqui e simplificar, né? Então fica x ao cubo sobre 3 vezes o ln de x menos x ao cubo sobre 9 mais a constante. O item F, eu tenho uma função composta, né? Nós temos a secante ao quadrado de 5x. Então temos uma função composta. Nessa situação nós sempre utilizamos o método da substituição. Então nós vamos dizer que u é igual a 5x, que é essa expressão aqui. Daí du vai ser 5dx, ou seja, dx é du sobre 5. Então nossa expressão vai virar a integral da secante ao quadrado de u du sobre 5. Esse 1/5 sai e fica a integral de secante ao quadrado de u du. Mas a integral da secante a gente sabe quem é, né? Aliás, da secante ao quadrado nós sabemos que é tangente, que é a tangente. Então isso vai ficar 1 sobre 5 vezes a tangente de u mais c. Mais u é 5x, então isso vai ser 1 sobre 5 vezes a tangente de 5x mais a nossa constante de integração. Bem, gente, o item G, GH e I, nós vemos aqui que são expressões utilizando substituições trigonométricas. Então, nós vamos olhar para as formulazinhas que a gente tem, né? Vocês vão sempre olhar para elas porque vai facilitar identificar qual tipo de substituição devemos fazer. Lembrando que nós temos essas três situações, né? Raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado e raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, para cada uma dessas situações, nós temos uma substituição equivalente. Então, neste item G, nós vemos que a expressão é essa primeira aqui, né? Uma constante ao quadrado menos x ao quadrado. Neste caso, a constante é 4, né? Já que nós temos 16 aqui. Então, a constante é 4. E para essa situação, nós fazemos x igual a vezes seno de θ, dx é a vezes cosseno de θ, e a raiz é a vezes cosseno de θ. Então, vamos inicialmente identificar quem é o a, né? Eu sei que a ao quadrado é igual a 16, portanto, né, a é igual a 4. Logo, só substituir agora na expressão, né? Então, x vai ser 4 vezes seno de θ, dx vai ser 4 vezes cosseno de θ de θ, e a raiz, né, raiz de 16 menos x ao quadrado vai ser 4 vezes o cosseno de θ, certo? Então, a dificuldade da substituição trigonométrica é a gente identificar quem é o a e qual a expressão que nós devemos utilizar, né? Qual dos três casos acontece. Depois de feitas as substituições corretamente, é só jogar na expressão. Então, vamos ter a integral de quem é x? 4 vezes seno de θ. Quem é dx? 4 vezes cosseno de θ de θ. E a nossa raiz aqui é 4 vezes cosseno de θ. Vemos aqui, ó, que cosseno, 4 vezes cosseno está multiplicando e está dividindo, então eles se cancelam. Vai sobrar somente, esse 4 posso retirar,
4 vezes a integral do seno de θ de θ. Mas quem é a integral do seno? A integral do seno é menos o cosseno, né? Então, vamos ter 4 vezes menos o cosseno de θ mais a nossa constante de integração. Ou seja, isso é menos 4 vezes o cosseno de θ mais c. Mas lembrem que a nossa expressão original está em x, né? Então, basta a gente observar aqui, ó, 4 vezes o cosseno de θ é isso aqui. Mas isso está negativo, então vamos ter menos a raiz de 16 menos x ao quadrado mais a constante de integração, certo? Como aqui eu tenho a expressão negativa, então essa expressão tem que ficar negativa, tá bom? E aí nós fazemos o item G. O item H do mesmo jeito, né? Vamos determinar qual é a expressão que nós encontramos. Lembramos que temos aqui x ao quadrado mais uma constante ao quadrado. Então, é a situação 2 aqui, né? O item 2, onde o A, nesse caso, eu sei que A ao quadrado é 25, logo A igual a 5, né? E daí, fazemos a substituição. Então, x vai ser A vezes tangente de θ. Então, né? X vai ser 5 vezes tangente de θ. Dx vai ser 5 vezes a secante ao quadrado de θ de θ. E a raiz, né, a expressão da raiz, x ao quadrado mais 25, vai ser 5 vezes a secante de θ. Depois, só substitui as informações nos locais corretos, né? Então, temos a integral de 1 sobre a raiz, que é 5 vezes secante de θ, vezes dx, que é 5 vezes a secante ao quadrado de θ de θ. Observamos aqui o 5 está multiplicando e dividindo, e podemos cancelar uma potência da secante ao quadrado com essa daqui. Então, vamos sobrar somente, vai ter a integral sobre somente a secante de θ de θ. Mas sabemos que a integral da secante é a ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais a nossa constante de integração, né? Bem, mas lembrando que a expressão original está em x, né? Então, quem é a secante de θ e quem é a tangente de θ? Vejam só, daqui de cima, né? Eu tenho que x é igual a 5 vezes a tangente de θ. Logo, se eu isolar a tangente, vai ser x sobre 5, né? E daqui, né, raiz de x ao quadrado mais 25 é 5 vezes a tangente, aliás, a secante. Então, para isolar a secante, é só passar o 5 dividindo, então é a raiz de x ao quadrado mais 25 sobre 5. Então, agora só substitui, né, as informações aqui. Então, o resultado da nossa integral é o ln do módulo de secante de θ, é a raiz de x ao quadrado mais 25 sobre 5, mais a tangente, que é x sobre 5, mais a constante de integração, certo? Então, item H resolvido. Agora, para o item I, vemos que é esse terceiro caso aqui da nossa integração por substituição trigonométrica, né? Temos aqui x ao quadrado menos a ao quadrado. Nessa situação, a ao quadrado é igual a 9, ou seja, a igual a 3. Então, fazemos as substituições, né? Quem vai ser x? O x vai ser a vezes a secante. Então, x vai ser 3 vezes a secante de θ. Dx
vai ser A vezes secante vezes tangente de θ dθ. Então, vamos ter 3 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. E a expressão raiz de x ao quadrado menos 9 vai ser A vezes a tangente, ou seja, 3 vezes tangente de θ. Daí só substitui de novo, né, na integral. Então, vamos ter a integral de x. Quem é x? 3 vezes secante de θ. Dx, que é isso aqui. 3 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. Dividido por isso aqui, né? Dividido por raiz de x ao quadrado menos 9, que é 3 vezes a tangente de θ. Então, vejam o seguinte. Tangente de θ está multiplicando e está dividindo. 3 está multiplicando e está dividindo. Então, sobrou 3, né? Que eu posso retirar da integral. Vezes a integral. Secante vezes secante dá secante ao quadrado. De θ dθ. Integral da secante ao quadrado é a tangente, né? Então, vamos ter 3 vezes a tangente de θ mais a constante. Mas 3 vezes a tangente de θ é essa expressão, né? Então, isso é a raiz de x ao quadrado menos 9 mais a nossa constante de integração. Por fim, temos a questão J, o item J, que é para determinar o seno de a integral do seno à quinta de x vezes cosseno ao cubo de x dx. Para essa situação, nós sempre vamos observar o seguinte, né? A potência ímpar do cosseno. Isso é bom. Significa que nós vamos quebrar essa expressão de modo que o cosseno de x apareça apenas uma vez, tá? Porque como o cosseno é a derivada do seno, a gente chama o seno de u, e a derivada fica sendo, o cosseno de x fica sendo du, que aí fica fácil de calcular. Então, primeiro nós reescrevemos essa integral. Essa integral é o seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Esse cosseno ao cubo eu posso quebrar em cosseno ao quadrado vezes cosseno. Agora, eu vou transformar esse cosseno ao quadrado em 1 menos seno, né? Nós sabemos da identidade trigonométrica, né? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado, né? Então, nós vamos usar essa expressão aqui. Então, vamos ter a integral do seno à quinta de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Multiplicamos aqui, né? Fazemos a distributiva. Então, temos a integral de seno à quinta vezes 1, fica seno à quinta de x. E seno à quinta vezes seno ao quadrado, fica seno à sétima de x vezes o cosseno de x dx. Multiplicamos agora, né? Quebramos agora em duas integrais, que é a integral do seno à quinta vezes o cosseno. Então, seno à quinta de x vezes o cosseno de x dx, menos a integral seno à sétima de x vezes o cosseno de x dx. Para as duas situações, nós temos uma potência do seno e um cosseno. Então, nós dizemos que u é seno de x e du é cosseno de x dx, certo? E aí, nessa expressão, simplificando, vamos ter u elevado a 5, né? O seno está elevado a 5, então fica u elevado a 5 cosseno de x dx é du, menos a integral aqui nessa situação, u elevado a 7 vezes du. A integração simples, né? Isso é u elevado a 6 sobre 6, menos u elevado a 8 sobre 8, mais a constante de integração. Só para concluir, como u é seno de x, né? Então, vamos ter seno elevado a 8, aliás, seno elevado a 6, x sobre 6,
menos seno elevado a 8x sobre 8 mais a constante de integração, certo? Então assim nós resolvemos a primeira questão utilizando as técnicas de integração estudadas.